Graça e paz, irmãos. Podem sentar. Nós queremos primeiro agradecer a Deus, né? Porque Ele tem sido bom e tem cuidado de nós. Estamos aqui tão somente porque Ele permitiu. E tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, é com a permissão dEle ou com a vontade dEle, né? Então, honramos o nome do Senhor neste lugar. Que o nome dEle seja exaltado aqui todos os dias na nossa vida, onde nós estivermos. Toda a glória pertence a Ele, toda a honra. E nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz e que o Senhor continue conduzindo este culto. Porque Deus já tem falado, né? Dizer também da minha alegria de rever, né, os rostinhos que eu já conheço. Tem alguns novos que eu não conhecia ainda. Mas é uma alegria rever vocês, os adolescentes aqui, como sempre, né? Animados fazendo a obra. Cheguei, eu fui ali no sanitário rapidinho, pude logo observar tudo limpo, cheiroso. Eu disse, ai, que sanitário bom, né? Essa pessoa que cuida desse sanitário cuida tão bem. E é bom quando a gente chega e vê que alguém faz alguma coisa bem feito para o Senhor e para o próximo, né? Então eu quero parabenizar, elogiar essa pessoa, que eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. E aqui também muito lindo esse arranjo, eu observei também. Como sempre eu chego aqui, a igreja está bem arrumada. Isso é um ponto forte nessa igreja, né? Eu sei que tem muitos outros, mas isso é que a gente vê, né, na hora que dá para a gente observar. A arrumação, tudo lindo, limpinho. E eu não poderia deixar de falar isso, porque a Bíblia diz que a quem honra, honra, né? A quem tributo, tributo, e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, parabéns, irmãos. Que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo os outros departamentos, né, que tem feito aí a obra, se esforçado, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando a gente faz para o Senhor, Ele está vendo e Ele vai continuar nos ajudando e fazendo tudo para que o nome dEle seja engrandecido, né? Porque Ele é Rei, Ele é Senhor. E assim tem que ser, onde Ele está, tem que estar tudo, né, organizado, tudo como Ele deseja. A gente vai continuar falando sobre unidade, né? Que o Senhor nos faça um. O mês em que voando com asas como águia, Jesus nos fará um. Aí eu fiquei assim, poxa, forte, eu não tinha lido assim, palavra por palavra ainda, né? Eu sabia que era sobre unidade. Mas que Jesus nos fará um nesse mês. Então a gente vai ter que segurar o que Jesus está fazendo durante esse mês e colocar em prática e não deixar, né, passar. Porque Jesus tem passado aqui, tem falado, tem aberto os nossos olhos para que a gente de fato seja um. E ser um é diferente de união, né? Na união é um conjunto que se reúne ali, por exemplo, uma torcida de um time, né? Ser um são várias pessoas que podem ser iguais ou diferentes ou coisas com um objetivo momentâneo ou que pode ser mudado. Às vezes a pessoa está torcendo para um time e de repente ela resolve não torcer mais, porque o Brasil tomou 7-1 ou foi 7-0, nem lembro mais. Ai, meu Deus. Aí foi a gente saindo do campo, saindo da torcida, né? Minha gente, olha lá na rua, o pessoal não rasgou a bandeira. Eu disse, meus vizinhos estão uma bênção. Porque teve rua que eu passei, o povo estava rasgando a bandeira, tocando fogo na bandeira. Tocando fogo. Não sei como foi aqui. Como foi aqui? E paz, né? Graças a Deus. Mas a gente quer dizer, então, essa união, ela pode mudar, né? As pessoas estão unidas e de repente se desunem, né? Porque o time não atendeu a minha expectativa, então agora eu não sou mais Brasil. Será que não é mais quando vier a próxima Copa aí? Né? Então, e na unidade não acontece isso, né? Porque a gente já estudou conjunto e tal. A unidade de uma flor. Aqui a gente tem uma florzinha. Tem uma unidade. Ela vai ser sempre flor onde ela estiver, né? Ela vai, digamos que ninguém vai pintar essa flor, ninguém vai tingir, e ela vai ser sempre amarela onde ela estiver. A flor não vai deixar de ser flor. Na unidade, o que é e pronto. Você tem uma unidade de abacaxi,
esse abacaxi não vai mudar em lugar algum. Você pode mandar ele para outro polo, né? Ele não vai deixar de ser abacaxi, não vai deixar de ter gosto de abacaxi, certo? Então, eu quero pedir a 3 pessoas para virem aqui na frente. Fazer uma dinâmica rapidinho. Aí eu vou pedir para 2 ir para lá para fora e uma ficar aqui. Eu vou pedir ao evangelista, como é o nome, Emily? Evangelista Lázaro, para tomar conta deles 2 e não deixar eles verem nada que está acontecendo aqui. Pronto. Vou pedir a minha amiga Emily, diaconisa, para vendar eles 2 lá. Emily ou irmão Lázaro, manda um aí com os olhos vendados, por favor. Irmãos, essa pequena dinâmica foi para mostrar o seguinte, que quando as pessoas olham para nós, elas nos veem como igreja. Independente da nossa atitude, né, de como a gente se vista, do que a gente fala, de como a gente trata, elas nos identificam como igreja, né? Nós somos um e ponto. Isso não vai ser mudado porque é bíblico. Quando Jesus orou, ele disse: Pai, faça-os um comigo, assim como eu sou um contigo. E ele é o cabeça e nós somos o corpo. Isso é imutável. Sempre nós vamos ser olhados como igreja, independente de darmos um bom testemunho ou não, de seguirmos a Bíblia ou não. Agora alguém pode dizer que ali é um falso crente, faz isso, faz aquilo, né? Que aquela menina crente nada, ela veste essa roupa assim, sensata, não sei o quê, né? Mas não vai deixar de ser identificado como igreja. Essa tangerina aqui, ela não vai deixar de ser identificada como tangerina em qualquer tempo, de qualquer forma. 3 pessoas tiveram contato diferente com a tangerina e todas 3 disseram que era tangerina. Ninguém disse que era outra fruta, né? E assim acontece com a banana, com o abacaxi, né? Tem frutas que têm um cheiro mais forte e dá para identificar logo, outras não. Mas assim, nós somos igreja. E uma coisa muito forte que eu senti no meu coração foi quando eu cheguei aqui, a ministração, tudo, e eu até anotei aqui no meu papelzinho: eu decido ser um com Cristo e um com meu irmão. É a palavra decidir. Porque se nós ouvirmos tudo aqui durante esse mês e os outros meses, que cada mês é uma campanha, né, Emily? E a gente não decidir colocar em prática, a gente está perdendo tempo e às vezes até atrapalhando, né? A gente precisa decidir o que a gente quer fazer com a nossa vida. Isso é muito importante e muito sério, não só com relação à unidade. Eu ouvi a irmã falando aqui com a Emily, porque tem que ter a unidade, mas tem que ter primeiro a santidade. Não foi, irmã? Então, com relação a cada ponto da palavra de Deus e cada ponto da nossa vida, a gente precisa decidir e persistir na nossa decisão. Decidir ser um com meu irmão. Se ele der um murro na minha cara, porque o irmão é altamente estressado e eu, com a minha atitude, consegui despertar, né, a raiva nele e ele me deu um murro na minha cara. Eu não admito que ninguém dê murro na minha cara. Né? Agora é ele lá e eu cá. Isso não é unidade. Porque não existe tangerina dividida. A tangerina é uma e pronto. O corpo de Cristo é um, não existe. O braço vai ficar aqui e o outro braço vai ficar lá. E como é que a cabeça vai administrar isso? Porque nós somos um corpo. Então é preciso ter essa decisão de dizer, mesmo meu irmão tendo feito isso comigo, aquilo, eu vou amá-lo em Cristo. Eu vou ser um com ele, eu vou quebrar a barreira que está dentro de mim e que está ao meu redor, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades e contra dominadores nas regiões celestiais, não é isso? Então, a nossa luta é diária, a gente não enxerga, às vezes a gente, né, vacila, fica, né, sem perceber nada e vai viajando e o inimigo só ali. E quando a gente vê, né? Então, é preciso a gente decidir ser um. É preciso a gente decidir aceitar
Isso que Jesus quer fazer em nós. E aí a gente vai precisar orar e pedir a Deus, Senhor, tira esse sentimento do meu coração, né? Faz sarar essa vermelhidão, essa mágoa que ficou aqui por causa do murro que meu irmão me deu, né? Porque tem coisa que só o Senhor pode fazer, que a gente não vai conseguir. Então, quando a gente não vai conseguir, a gente coloca a gente no altar dele. Senhor, aí eu estou no teu altar, eu não consigo, o Senhor sabe. Mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu quero que o Senhor faça. Eu quero ser um com meu irmão. E aí começar a orar por ele, e tentar reatar, viver em paz com ele, viver em unidade. Né? Porque nesse texto de João, acho que é 18, está aqui anotado, é o que vocês estão usando. Também fala que para que ele seja um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que a gente vai pregar um evangelho da unidade se a gente não está conseguindo viver a unidade de um grupo tão pequeno, né? Ou dentro da nossa casa, que às vezes tem famílias menores, famílias maiores, mas a gente tem que lutar, irmãos, para conseguir. Nada é fácil. É fácil? A vida não é fácil. O texto, também eles sejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque se o mundo olhar e ver a igreja dividida, ele vai dizer, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que eu não quero isso não, porque isso aí não é diferente do que eu já vivo aqui. Eu vou fazer o que aí? Não é verdade? Então a gente precisa se esforçar. Tem que haver esforço, irmãos, determinação, decisão. Decidir, eu quero fazer isso, eu quero ser um com meu irmão. Eu quero ser um com Cristo, eu quero ser um com meu irmão. Ainda que a minha vontade não seja essa. Ainda que o meu coração está pedindo outra coisa, que é a minha natureza, porque às vezes tem gente que é mais esquentado, né? Tem gente que é mais friozinho. Então, quem é mais esquentado fica logo, eu não, vou procurar me afastar porque é melhor eu ficar aqui, ele lá, porque aí não vai ter atrito, não é isso? Se eu me aproximar, pode ter agonia de novo e eu não quero. Então, eu vou ficar distante, mas está errado. Está errado, a gente tem que orar, né? E se tiver outra, a gente ora de novo e a gente luta de novo. Por quê, irmão? Por que o pessoal se separa? Porque não aguenta. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um é de um jeito, outro quer outro, né? Eu passo isso na minha casa? Passo. Cara a carne. Até hoje tem papel colado na parede. Não deixa a toalha, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, desculpa. Eu estou para fazer uma lista de segredos, né? Mas é bom, isso ajuda. Né? Fica um mês sem fazer, daqui a pouco começa de novo. Aí ele, se eu fizer uma vez, deixou o sapato no tapete, uma vez. Aí ele, aqui, você também deixa o sapato no tapete? Eu disse, uma vez. Mas assim, aí a gente acaba se separando, a gente vai toda hora se separar do marido, do filho, da filha, da mãe. Não vai, a gente não tem que conviver. Não tem que aprender a conviver com a diferença do nosso irmão. Porque Jesus, quando vivia com os discípulos, era fácil? Claro que não era fácil. Mas ele, na sua soberania, na sua sabedoria, no seu amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor, tem uma música, né? O amor supera tudo. E o Coríntios 13, né? Quando a gente lê ali, a gente diz, meu Deus, vai para o chão e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a gente, quando lê, né, as características do amor. Então, com amor, a gente consegue ser um com o nosso irmão. Né? Aí a gente precisa orar para ter mais amor, para praticar mais o amor e decidir. Porque orar só, decidir fazer, orar só não resolve. Que aí as situações acontecem e a gente pega e faz a nossa vontade. Aí não dá, né? A gente tem que fazer o que Deus quer que seja feito. Então, aí eu vou falar aqui sobre 3 características da unidade. A primeira é possuir a mesma essência. Na unidade existe a mesma essência. Aí eu pergunto para os irmãos, você tem sido reconhecido como discípulo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, em qualquer lugar que você chega? Eu tenho sido aqui dentro da igreja,
lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Pense aí um pouquinho. Eu vou dar 30 segundos para você pensar no seu relacionamento lá com sua família, lá no seu trabalho, e aqui na igreja, lá no cursinho e em outro lugar mais que você participe. Vou dar 30 segundos. Pense aí. João 17, de 20 a 23. Aí vai passando, né? 20, 21. Eu vou pedir a uma pessoa para ir lendo. Amém. Obrigada. Então, quando olham para mim, quando olham para você, quando convivem comigo, quando convivem com você, as pessoas estão vendo Tatiana, Rogério, Rosália, Sara, Verônica, ou estão vendo Cristo? Ou estão vendo uma coisa muito parecida com Cristo ou muito diferente de Cristo e estão se perguntando: mas se Jesus estivesse aqui, ele faria isso que ela está fazendo, o que ele está fazendo, ou ele faria diferente, né? Irmãos, não é fácil. Eu acho que todo dia a gente peca, mas a gente precisa lutar. A gente precisa persistir, renunciar à nossa carne, né, às nossas convicções, às vezes nossos desejos, né? Porque às vezes a gente sente o desejo de fazer alguma coisa que Jesus não quer que a gente faça. E não existe santo, porque se alguém tivesse perfeito aqui, já tinha sido arrebatado. Então não é também aquela coisa de olhar e dizer: ah, aquele meu irmão, ele é muito carnal, e eu sou espiritual. Que tem gente que acha, né, que já tá bom e o irmão tá mal. E, gente, tem outra dimensão. Eu já passei dessa fase, eu já passei. Oi, nem passou, viu? É tão cedo que já nasceu quase com a coroa, aquele negocinho na cabeça. Só para brincar um pouquinho, né? Mas a gente precisa ter esse discernimento que a gente é de carne. E que a gente sabe do que está acontecendo agora, mas do amanhã a gente não sabe, não. Ninguém aqui está livre de pecar. Às vezes o irmão pecou em uma área, você não pecou naquela, mas peca em outra. Entendeu? E pecado é pecado. O que a gente precisa todos os dias é pedir misericórdia e direção do Senhor. E que a palavra dele habite em nós. Porque, irmãos, o ensino dessa palavra combate todo o mal. O que está escrito aqui vence todo o mal. Então, quanto mais a gente come da palavra de verdade, se alimenta e procura colocar em prática, menos a gente vai errar e mais a gente vai viver em unidade. Porque os evangelhos a gente vê que é puro amor, né? É Jesus fazendo bem, é Jesus renunciando, né, a carne. É a glória de Deus descendo, acontecendo milagres. Os evangelhos são isso aí. Paulo teve aquela, né, foi perseguidor, e aí teve um encontro com o Senhor, a vida dele foi totalmente transformada, passou a viver uma vida de renúncia completa, né? Ele renunciou todo o eu dele, todas as convicções dele, e foi ser servo, discípulo, né? O Antigo Testamento tem histórias diversas, né? Então, não tem como a gente ler essa palavra e não ser transformado. Por isso que a leitura da palavra tem que ser uma coisa assim, preferencial. Tem que ocupar o lugar de destaque na nossa vida com uma oração. Porque se não tiver isso, a gente fica fraco e cai na tentação, né? E aí começa a acontecer um bocado de problema dentro da igreja, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. E a gente fica, às vezes, até, né, pensando algumas coisas, tem gente que coloca até a culpa em Deus, tem gente que, Deus não me ama, não lê a Bíblia, não ora, não está buscando, Deus, ou que o inimigo nem está lendo a Bíblia, nem está orando, nem está buscando, não está nada, e tudo é o diabo, mas não é fruto, né, da falta de comunhão dele com Deus, porque o homem sem Deus não é nada, né? Então, a gente precisa reconhecer o poder dessa palavra, porque ela é a essência de Deus. Ela que vai nos fazer ser um. Como é que a gente vai poder ser um se a gente nem conhece a palavra? E a gente precisa ler a palavra, orar, estar ali, vigiando. E sempre se perguntar, se Cristo estivesse em meu lugar, o que ele faria?
né? Essa pergunta tem que estar 24 horas na nossa mente. Se a gente se fizer essa pergunta, a gente vai errar muito pouco, né? Se Cristo estivesse no meu lugar, ele faria o quê? A gente vai errar pouco. Eu aprendi essa pergunta um dia, muitos anos atrás. E sempre eu fico sem me perguntar ela. Aí eu quebro a cara. Mas quando eu fico me perguntando, aí eu não quebro. É assim mesmo. O segundo ponto é andar em harmonia. 1 Coríntios 12, agora a gente vai ler, viu, irmãos, um pouquinho. Eu vou pedir a cada um para ler um versículo. Nem vou pedir para botar aqui na tela, não. Cada um abre sua Bíblia em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. É grande, é o mesmo texto que Emily leu. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Aí cada um lê um versículo. De 12 a 27. De 12 a 27. Pode ler bem alto, bem forte. Amém. Só até aí. Então, cada um tem uma missão no corpo. Né? Primeiro, eu tenho que tentar identificar qual é a minha missão. Segundo, não querer fazer o que é a missão do outro. E terceiro, não atrapalhar a missão do outro, mas colaborar. Né? Porque, e assim, tem coisas, irmãos, que Deus nem não fala, toca no nosso coração, né? Eu te chamei para isso, né? Eu te chamei para aquilo, ou pastor, né? Deus recebe a revelação, aí pastor, oi Deus, tocou no meu coração, você vai ser isso, né? Vou ungir você para, né? Então, identificar qual é a minha missão, porque às vezes acontece isso muito nas igrejas. Ou a gente quer fazer, né? A irmã está ali cantando, ou como é bonito cantar. Aí eu quero cantar também. Mas a sua missão não é para cantar, né? É para cantar no chuveiro, como eu canto. A sua missão é outra coisa. E tem muito isso, né? De querer fazer uma coisa que as pessoas vejam, irmão. A gente precisa tirar isso de nós. Né? Não estou dizendo que os irmãos aqui são assim. Mas a gente vê isso. A gente vê, às vezes, até competição, né? Competição para ver quem faz melhor, quem faz mais. Ou se o irmão foi chamado para cantar 3 vezes, eu não fui nenhum, eu fico triste. Mas se a gente canta para Deus, a gente canta no banheiro e canta em qualquer lugar. E quando meu irmão for chamado 3 vezes, eu vou ficar alegre, porque a Bíblia diz que eu tenho que me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E cada um na sua. E a amizade continua, não é? Se cada um viver sua vida, vai dar tudo certo. E se não quiser o que é do outro, vai dar mais certo ainda. Né? Ah, mas aquele irmão ali, ele nem é tão dedicado como eu. Eu nem vejo aquele irmão trazer a Bíblia para o culto e o pastor chamou ele lá na frente para louvar. Às vezes, irmãos, é a forma que Deus está usando para trabalhar na vida daquele irmão. Para dizer, olha, se você está aqui, você tem uma responsabilidade maior, então você vale a Bíblia. Mas a gente às vezes quer, né, se meter no que não é nosso assunto, que é assunto de Deus. Então, muita coisa a gente tem que ir para o joelho. Senhor, eu fiquei mesmo com inveja, porque o irmão foi chamado para fazer aquilo, né? Fiquei com inveja. Me perdoe, né? E tire essa inveja do meu coração. Eu não quero ficar assim. E confessar ao Senhor, né? Não precisa chegar para todo mundo, irmão, eu fiquei com inveja, joguem pedra em mim, porque geralmente é assim, né? Quando a pessoa pega, todo mundo faz aquela agonia e você viu o que o irmão fez. Tem esse negócio, né, de ficar no canto falando do pecado do irmão. Eu quero ver aqui na Bíblia onde foi que Jesus foi para o canto falar do pecado de alguém. Eu nunca li, não. Pode ser até que tenha, mas eu ainda não li. Eu estou falando francamente. Então a gente precisa parar mais de falar o que não deve, deixar a língua mais dentro da boca e ir orar. Falar com ele, porque quem tem todo o poder é ele. Se a gente tem alguma queixa, né, tudo bem, às vezes a gente não está aguentando, tem que
explodir. Vale uma pessoa que você considera um homem ou mulher de Deus, irmão, estou aqui explodindo, mas me ajude aí, ore aqui por mim. Eu estou chateado, estou aborrecido, isso aqui. Aí fala. Aquele homem ou mulher de Deus não vai sair por aí falando, né? Com ninguém, porque o homem ou mulher de Deus vigia. Então, aí ele vai te ajudar em oração. Que às vezes a gente precisa de uma ajuda do outro mesmo, né? Mas não para ficar assim, falando mal, porque isso não agrada ao Senhor. E às vezes a gente traz essas práticas do mundo e quer botar dentro da igreja, porque no mundo tem muito isso, né? Mas na Bíblia não tem. Né? O Jesus não ensina isso, então a gente tem que se afastar dessas coisas ruins. Então cada um tem sua missão, cada um tem sua atribuição. Vamos tentar ajudar o nosso irmão. Né? Às vezes a gente reclama demais e faz pouco. A gente reclama muito, acorda reclamando, dorme reclamando, chega na igreja reclamando, não sei o quê. Tá tudo bom, mas o irmão só consegue enxergar uma coisa que não tá, por exemplo, esse negócio aqui, ó. Aí o irmão tá, poxa, como é o nome disso? Pedestal, pode ser? Coluna. A coluna da igreja tá toda arranhada. Tá um negócio branco aqui, outro aqui, assim, né? Aí, hein? O que o pastor tá fazendo com a oferta? Aí não consegue enxergar tudo que tem aqui. Papel toalha no banheiro, não é tudo que precisa de papel toalha no banheiro para enxugar a mão, não. E aqui tem. Entende? E eu enxerguei lá no papel toalha lá, coisa boa, a gente tem que enxergar as coisas boas. As ruins, pastor, com esse irmão que faz esse negócio e tal, vou trazer ele aqui, pode ser? Posso fazer? Claro, irmão, pode. Aí ele traz, ao invés de ficar, né? Ou na nossa casa, a gente quer ser um com o nosso marido, mas só sabe ficar. Você não pra você, o dinheiro desse velho. Como é que vai ser um assim? Não vai ser um nunca. Vai viver a vida toda atribulado. E Deus não tem uma vida de tribulação pra gente. Ele tem uma vida de paz, de alegria, né? Mesmo em meio às, né, Emily, às agonias da vida, aí ele vai na frente, né? Toma a nossa causa e diz, espera aí, minha filha, que eu vou resolver. Fique em paz, tenha calma, que eu vou resolver. Né? E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E no final era tudo certo. Então a gente precisa colocar isso em prática também na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. E ser agente de paz, de alegria, de esperança, porque Jesus era assim. Onde ele chegava, ele botava para cima, ele não botava para baixo. Ele chegava para resolver, não chegava para atrapalhar. E nós somos um com ele. A gente viu a tangerina aqui. Não existe um bago da tangerina com gosto de tangerina e o outro bago com gosto de abacaxi. Então a gente não pode ser o bago com gosto de abacaxi, porque não existe. Ou a gente vai ser o bago com gosto de tangerina, ou a gente não tem parte nessa tangerina. Não é verdade? E a nossa caminhada é degrau, de degrau em degrau, de glória em glória. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então ele já deixou escrito, ó, é de degrau em degrau, entendeu? Não pense que, porque você errou hoje, oh meu Deus, pronto. Não deu certo, eu botei a tangerina aqui, tá dando formiga. A irmã depois, que deixa tudo lindo e maravilhoso, cheiroso. Passar um... Aí, então, ele disse, ó, calma, né, você errou hoje, você não conseguiu, mas você vai conseguir. Mas a gente precisa fazer, precisa tentar, precisa determinar. Na minha casa vai ser unidade, eu e meu marido. Na minha casa vai ser unidade, eu e minha mãe, na unidade. Mas ela nem se esforça para isso. Pode, deixa diante do Senhor, você vai fazer o quê? A gente não consegue mudar nós mesmos, quanto mais aos outros. Quem consegue é Deus. Então, se esforce para que haja unidade na sua casa. E esse poder, essa possibilidade está nas mãos de Deus.
É Ele que faz, não somos nós, que às vezes a gente quer com o nosso braço. Aí Deus fala assim, não é você que vai fazer? Vá. Aí Deus fica sentado aqui. E você lá tentando. Aí quando você vê que não tem jeito, ô Senhor, eu não consegui não, vê se o Senhor consegue aí. Né? Podia deixar logo na mão dele desde o início. Né, irmãos? Quero falar também nesse texto, e quero chamar duas irmãs aqui que sabem fazer bolo. Rápido! Que o tempo está passando, daqui a pouco você vai dizer, irmã, e a gente já estava dormindo. Duas. É um bolo normal, até de caixa. Serve. Uma fica. Como é o nome da irmã? Esqueci. Vira pra cá de frente. Aqui fica aqui mesmo, mas vira de frente. Como é o nome da irmã? Indirá. E o nome da irmã? Então a irmã Sônia e a irmã Indirá vão falar rapidamente à igreja como é que elas fazem o bolo, certo? Bolo é comum ou de caixa? O comum, primeiro eu pego o açúcar, pego a tigela, né? Na batedeira, olha, na mão fica melhor. Vou fazer na mão mesmo, né? Como a mamãe me ensinou, moda antiga. Eu pego a tigela, eu pego a margarina, a manteiga, coloco a quantidade, depois o açúcar, aí eu tubato com a colher de pau, vou batendo, aí fica aquela massa homogênea assim, bem... Aí depois eu pego separo as gemas, boto, aí bato, depois bato as claras em neve bem, aí depois eu bato, calma que eu vou chegar, aí eu pego, boto, também aí começa a mexer tudo, aí depois eu pego o leite, né? Eu prefiro mais o leite de coco do que o leite de vaca, mas se não tiver eu uso também. Aí eu pego a quantidade do leite e vai batendo. Aí vai ficar aquela massa, né? Bem consistente. Aí depois eu vou untar, ligo o forno para esquentar a temperatura. Aí depois eu pego, calmazinha. Aí eu pego, unto a assadeira com a margarina. Depois polvilho assim com a farinha de trigo. Depois despejo a massa e depois levo o forno e espero o tempo passar. Fica aí. A farinha de trigo é com fermento. Que horas bota a farinha de trigo? Que hora? Bora dar uma colher de chá. Vou botar tudo de novo, gente. Ah, não. Ó, peraí. Tá vendo, irmã? Aí, se o açúcar é light, é light. Pronto. Tá perdoada. Pronto, fica aí. E agora? Bora. Agora a irmã vai contar. Vendo? É sinal que a igreja tá atenta. Tá alerta. É mesmo? Bora ver da irmã Sônia, né? Agora bora ver da irmã Sônia. Bolo de quê? Eu costumo fazer o bolo de tapioca. Aí pega, bota o açúcar, eu bato o açúcar, a manteiga e o ovos. Bato, depois eu coloco a farinha de trigo, o leite de coco ou leite comum, coloco um pouco de leite de coco ralado, coloco e boto um pouquinho de sal, que é para dar um gostinho, boto sal e boto, por último,
Aí bate, 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 por último é o fermento. Pronto. Faz clara em neve, você faz a clara em neve, ela bota junto. Agora chega aqui perto de mim. O que dá o fedor é a gema, não é a clara, ela está dizendo aqui. Fermento. É farinha de trigo com fermento, né? Porque ele está atrasado. Olha, o irmão está atrasado. Flashman Royal, o melhor. Gente, vamos caminhar, porque senão a gente não para mais nesse bolo. Quem falou em comida, todo mundo se anima. Agora eu quero perguntar à igreja, o bolo da irmã Indirá é gostoso? Não, peraí, gente, vocês têm que dizer que faz parte da dinâmica. Vem aí, me girar. Tava gostoso? Tava. Ai, disseram que tava, fizeram assim. Pode. A irmã quer falar ali, ó. Fala, irmã. Não é? Pronto. E faz a volta. A irmã Cissônia. O bolo da irmã Cissônia é gostoso? Você tá com moral. Tá com vergonha, ela disse. Meu pai. Então, joga os bicos tudo fora. Então, pronto. A próxima vez que eu vier aqui, com a permissão de Deus, né? Aí eu quero comer um pedaço de bolo. Ou da irmã Indirá ou da irmã Cissônia. Irmã Emily, você avisa que eu vou querer comer. Que essa dinâmica, a igreja ficou muito animada, né? Então a gente vai comer bolo juntos nesse dia, certo? Podem sentar. Digamos, né, que os bolos são assim maravilhosos, o das duas. Mas a forma de fazer foi bastante diferente, né? Inclusive, geralmente o pessoal bate a clara em neve, depois bota, né? Mas a irmã Cissônia não, ela bota mesmo lá, igual bolo de caixa que bota e pronto, né? Então, o que isso tem a ver com esse texto que a gente leu, irmãos? É assim, às vezes a gente fica naquela coisa de que, porque, por exemplo, tem duas pessoas que... Diga uma coisa, irmã Emily, que tem duas pessoas que fazem que é a mesma coisa. Cantar. Aí eu acho que aquela música eu que tenho que cantar. Porque se a irmã cantar, né, não vai sair bom. A questão do bolo aqui. Eu preciso falar isso, irmãos. Porque isso acontece demais. E não é só com relação a cantar. É com relação à nossa vida, nossa rotina. No final não vai ser tudo bolo. Todo mundo não vai comer, não vai gostar. Até com certeza. Eu fiz um de caixa e solou. Eu não sei como foi isso. Solou um bolo de caixa. Mas todo mundo comeu. E disse que estava bom. Fale. Então, fale, irmão. O irmão vai falar aqui, ó. Aqui, ó, falou em bolo, pronto. Vamos voltar para o... Aqui, fala, irmão. É bom, né? Todo mundo canta. Aí, às vezes, a pessoa quer cantar, aí o irmão acha que a voz dela não é boa. Eu conheço uma pessoa que tá triste, né? Porque ela gosta de cantar e tal, pererê, mas aí o irmão organizou lá e não botou ela para cantar. Aí ela tá triste e tal. E disse, irmão, não fica assim não, cante no banheiro, vá orando aí que vai dar tudo certo. E lá no céu, gente, não vai ser um grande coral, é porque a gente tem muita mania de ficar, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, tudo bem, tem que ter organização. Mas a gente tem que olhar o lado do nosso irmão, porque as duas aqui fazem bolo. E eu senti que o bolo da irmã Cissônia já é muito conhecido, né?
E o da irmã Indirá não é muito conhecido, então o povo quer logo o bolo da irmã Cissônia, mas o da irmã Indirá também é bom, também dá para comer, então bora comer o dela. E aí, sem criticar, sem reclamar, sem achar que o meu é melhor, que o meu é pior. Essa palavra também a irmã Emilene falou aqui, e é de boa aí ainda, é? Eu nunca mais vou falar de bolo aqui. Olha pra isso. Eu nunca mais falo de bolo aqui na igreja. Não. Se quiser fazer, mandar, irmã. Quando a irmã fizer, pode mandar por Emilene. A gente sempre se encontra. Porque ela tá me perguntando, então eu tenho que aproveitar a oportunidade, né? Pra provar o bolo de pão. É brincadeira, irmãos. Então, a gente às vezes acha que é melhor do que o nosso irmão em alguma coisa. E a irmã Emilene falou sobre isso. E eu creio que Deus quer tocar no meu coração e no coração da igreja com relação a isso. Nós não somos nada. A gente está aqui agora, daqui a 5 minutos, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? E todo mundo, irmãos, Deus tem abençoado em alguma área específica. E a gente precisa aprender a valorizar o nosso irmão. Às vezes ele está ali no canto, ó, jogado e tal, e ninguém... Mas o Senhor tem abençoado ele. Ele tem coisas para compartilhar, para trazer. Né? E tudo, a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, lá na criação, né? É Jesus que faz, não é a gente que faz. Todo dom, todo talento, tudo de bom que a gente faz, é o Senhor em nós. Então a gente nunca pode achar que a gente é melhor do que alguém. Nunca, 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 em nada. Né? Isso é muito importante, porque o orgulho, foi por causa do orgulho que Satanás saiu da presença. Ele tanto se achou que quis se demonstrar como. E toda pessoa que se exalta, o Senhor abate para mostrar, ó, você vai ter que ficar aqui, vou ter que te dar né? Para você aprender como é. É com amor que ele faz, né? A gente que quer fazer, mas o Senhor sempre é com amor, mas ele corrige. Para ver se a pessoa aprende, mas tem gente que não quer aprender na primeira lição, aí fica toda hora repetindo a série ali, mas um dia vai se formar, um dia vai aprender, né? E esse texto, eu também quero sugerir que os irmãos leiam em casa, porque fala do cuidado, que é o último ponto que eu vou falar aqui agora, que nós devemos ter uns com os outros. E eu não vou ler, porque o horário está um pouco avançado, mas eu vou falar sobre o texto de Atos 2, 44 a 46. Que fala que eles, quando a igreja, né, quando o Espírito Santo foi derramado, a igreja foi se convertendo, e quem tinha mais, vendia para ajudar quem não tinha. Ai, irmãos, isso é uma coisa que parece um filme, parece um livro, uma historinha, que hoje... Quem é hoje que tem 2 casas e vê o irmão na miséria, a miséria eu estou falando no sentido de não ter, e diz assim, ó, eu tenho 2, fique com uma que eu vou ficar com a outra. Quem é que faz isso, irmãos? Eu não faço e você também não faz. Sabe por quê? Porque o egoísmo penetrou na nossa cultura de tal forma que a gente pensa assim, ó, eu tenho porque eu trabalho, eu me esforcei, então ele trabalha, se esforça e tenha também. Não é assim? Muitas vezes é isso. Ou então, não sei, a gente arranja uma desculpa, um motivo. E a gente costuma cuidar mais de quem está pertinho de nós. Quanto mais distante, menos a gente cuida. A gente passa todo dia por ali e tem aquela pessoa jogada. Ela não tem uma roupa, mas eu não pego uma blusa minha, que eu nem visto, que eu podia pegar, que eu visto. Se a gente faz isso ainda, que a gente não faça mais. Então, a gente passa ali, aquela pessoa está ali, mas a gente vive tanto na nossa vidinha, que a gente não leva uma blusa para ela vestir. A gente não podia levar? Podia.
Quantas blusas Deus tem te dado? Quantos sapatos, quantas calças, quantas toalhas de banho, né? E a gente vive aquém do nosso próximo. E isso também é unidade. Porque quando Jesus passava, que ele via alguém precisando, ele parava. E a gente não faz isso, irmãos. Eu não faço isso. E vocês não fazem. Eu tenho certeza que se fizer aqui, é 1 ou 2 no máximo. E assim, não estou apontando, nem criticando, nem condenando, não. Estou falando de uma realidade. E que a gente precisa se esforçar para mudar. Olhar para o outro. Olhar para o outro, deixar de olhar o tempo todo para a gente. É minha cama, é meu quarto, é meu cabelo, é minha roupa, é meu trabalho, é meu alimento, é minha família, né? Às vezes até na oração a gente é egoísta. Tem gente que só ora por si. Senhor, me abençoa, Ou então só ora pela sua casa. Senhor, minha casa, meus filhos, meu marido, não. Ou então só pela sua família, assim, né? Senhor, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu tio, minha tia, não. E os outros? E os irmãos da igreja? E a pessoa que está na rua jogada? E a pessoa que está perdida ainda sem Cristo? Que é o foco principal de Jesus. Porque a gente já conhece. A gente está aqui só passando o tempo, esperando ou Jesus voltar ou a gente encontrar com ele. A verdade seja dita, né? Os adolescentes já têm um bocado de coisa para brincar, curtir, não sei o que. A gente, a senhora, né, fica cuidando da casa, do marido e tal. E os mais idosos ficam dando conselho, também cuidando um pouco, quem ainda aguenta, porque tem uns que, né, não podem mais estar naquela labuta. Mas quem não conhece Cristo, irmãos, é o foco, porque Jesus veio buscar e salvar o que você havia perdido. O Senhor também quer que nessa unidade eles estejam participando. Independente de quem seja, porque para o Senhor todo mundo tem um grande valor. O rico, o pobre, o mendigo, seja quem for. E às vezes a gente está muito com o olho fechado. Eu quero falar isso assim, dentro da palavra, na autoridade mesmo do nome de Jesus. Que a gente olhe para o outro com um olhar de amor, de compaixão, de ajuda, de socorro. Se você não puder fazer alguma coisa efetivamente, ore pelo menos. Ore, Tatiana, pelo menos. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito, se pode muito, eu tenho que me esforçar para esse muito acontecer. Muito não é pouco nem razoável. Muito é muito. Aí o meu primo, alcoólatra, 60 anos, já se internou, não sei quantas vezes que bebe, bate a cabeça, já se internou em centro de recuperação 3 vezes. A primeira foi bom, ficou 1 ano e meio recuperado, depois as outras 2 fugiu pela estrada, voltou. Eu vou deixar de orar e de crer? Não vou deixar, não. O que eu puder fazer, eu vou fazer, dentro da direção de Deus. Porque ele é desprezado, jogado. Ninguém está nem aí. Tem gente da família que quer que ele morra. Entendeu? Para se livrar um a menos, um problema a menos na sociedade, na minha vida, na vida da família. Mas o nosso Senhor Jesus jamais diria isso ou faria isso. Então, esse olhar para o outro, com o olhar que Jesus olha, não é fácil da gente adquirir, não, irmãos. A gente precisa estar orando todos os dias. Senhor, coloque o teu amor no meu coração. Porque eu não sei amar como Jesus amou. Não é? E se eu estou aqui na igreja, se eu digo que eu sou cristã, discípula, eu tenho um pastor, uma diaconisa, eu tenho uma liderança, eu estou aqui perdendo tempo? Eu estou aqui por quê? Por que eu estou aqui na igreja? Eu estou aqui para quê? Para me divertir? Para ouvir uma palavra de domingo? Cantar? Ai, como é bom o momento de cantar. É tão bom cantar. É bom. Entretenimento, o corpo gosta, a mente gosta, a língua gosta. Mas praticar é o que Jesus quer. Diga, irmão. O irmão quer me falar do tempo? Desculpe. Eu
Eu tenho um lenço aqui, ó, que eu não jogo fora, não. Ele foi usado para enxugar o pé de uma irmã lá em Minas Gerais, porque o pessoal lá do Diante do Trono, e Deus me concedeu essa graça de ir lá em Minas Gerais para um congresso de mulheres do Diante do Trono. Foi muito bom. Se Deus conceder essa graça a você, irmã, vá. É uma bênção. Aí, no último dia do congresso, todo mundo lava o pé de todo mundo. Eles dão esse paninho, dá um pouquinho de água, aí você vai no pé do seu irmão e lava. Aí, às vezes, seu irmão está com chulé, seu irmão não fez a unha, seu irmão está com o pé sujo. Aí você vai e lava. Boa ideia. Todos, acho que eles fazem esse todo, tem a ceia e dão um paninho. Que eu fui lá 2 vezes. Ai, que bênção, irmãos, que bênção. Em nome de Jesus. Ô, gente, é bom demais. Hoje é um negócio, tanta coisa, meu Deus. Aí eu compro um perfume da Natura, um perfume da Boticário, desodorante da não sei quanta, um hidratante não sei o quê, e um esmalte de bolinha, né? Mas a minha irmãzinha, que está desempregada, eu nem sei que ela está desempregada, nem isso eu sei. Por quê? Falta de unidade. Porque se eu tiver unidade com você, eu vou saber do seu problema, certo? E eu vou te ajudar. Porque nós temos o mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo quer te ajudar. Então, ele pode me usar para te ajudar. Né? E é assim que tem que ser, irmão. Se estiver fora disso, está fora da palavra. Egoísmo está fora da palavra. Jesus não viveu dessa forma. Né? Então, a gente precisa prestar atenção no outro. Prestar atenção no outro. Conversar com o outro. Se aproximar. Aí a gente faz aquela panela, só anda com fulano, ciclano e beltrano. Aqui eu sei que não tem isso. Mas teve um dia que eu estava pregando sobre amor, irmão, foi tão engraçado. No coisa de adolescente, congresso, viagem de adolescente, foi congresso mesmo, acampamento. Aí eu fui e tal, de manhã, igual aqui. Tá cansado, com sono, foi longe, da tive que ir de ônibus. O carro que ia me buscar não deu certo, não foi igual hoje que eu vim de carro. Aí quando chegou no final, aí eu fui falar da panela. Pra quê, irmãos? E aí, pegou fogo. Porque Jesus sabia. Aí Jesus pegou e tocou profundo. Profundão mesmo. Sabe aquelas panelas assim, de inox? Aquelas panelas duríssimas, panela de pressão. Mas aí o Senhor falou e eu acredito que eles se quebrantaram e eu espero que eles, né, estejam vivendo essa quebra. Porque a panela é horrível, né? Só presta mesmo para fazer bolo, essas coisas assim, deixa na cozinha, não é para trazer para a igreja. Aqui a gente tem que estar unido, porque quando faz a panela eu não consigo olhar para o meu irmão. Ou a gente vive a panela da nossa família, né? Eu só consigo enxergar a minha família. Ou a panela da minha vida, que é pior ainda. Tem gente que só consegue enxergar assim, né? Aí tá difícil, tem que orar mesmo, orar, abrir um jejum. Se não aguenta jejuar o dia todo, jejua 12, se não aguenta 2, jejua 6, se não aguenta 6, jejua 3, tem que jejuar alguma coisa. Porque o jejum é poderoso, né? Assim, o efeito, né, irmãos? Então, é isso. O último ponto é esse, se importar com o outro, sentir a dor e a alegria do outro. Quem quer andar em unidade deve exercitar uma visão de 360 graus, sair da sua panela, né? E você procura alargar ou estreitar suas relações. Você procura se relacionar mais com as pessoas, conhecer mais, ou você sempre está ali no seu cantinho, com o seu grupinho. Isso não é bom. Para a unidade, isso não tem a ver com unidade. Só para citar alguns pontos que quebram a unidade, é o egoísmo, a prepotência, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É sem Jesus que a gente não pode fazer nada. Não é sem o homem, não. Se faltar aquele homem,
né? Porque o Senhor direcionou assim, aí vai outro e faz. Não é isso? O relaxamento espiritual, que é não orar, não ler a Bíblia, não jejua. E a obstinação, que é assim, tem que ser do meu jeito, é assim, quando a pessoa bota uma coisa na cabeça, tem que ser aquilo, e às vezes faz até uma guerra, ou na igreja, ou dentro de casa, né? Porque a mulher, às vezes o marido, não, o mercado é R$200 a semana, não vou pagar 205. Tem homem que faz isso. Se vire, porque na igreja é uma coisa, né? Mas em casa, se vire. Não bate porque ela tem a língua aí no seu dela, vai contar o pastor e vai apertar pro meu. Eu tô falando brincando, mas acontece isso mesmo. Então, na nossa casa, a gente tem que amar também, né? Buscar isso. Às vezes dá até vontade da gente falar uma coisa. Vem assim, a gente, não vou falar. Sai em nome de Jesus, que você não é de Deus. E aí, vai pedindo a Deus misericórdia, né? Então, a obstinação, assim, a pessoa bota aquilo na cabeça, é R$200 de mercado, ou alguma coisa que você bota na cabeça, eu vou fazer isso, e Deus não está naquele negócio. Eu vou namorar com aquela menina, é aquela menina que eu quero, e Deus não quer aquela menina. E aí depois, paga o preço. Paga mesmo. Então a gente precisa ter esse cuidado de não ser obstinado, né? Não botar uma coisa na cabeça e não, eu defendo isso, eu quero isso assim, calma. Porque toda sabedoria pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então a gente não tem que ficar, não, essa convicção minha, eu tô certa mesmo. Será? Né? É bom sempre a gente colocar diante do Senhor, pedir a Ele para dar discernimento, para nos mostrar se é mesmo ou não, se é por ali. E agora, finalizando, o objetivo da unidade, está em João 17, 23, é a expansão do reino de Deus. Você coloca, por favor, João 17, 23. O objetivo dessa unidade é a expansão do reino de Deus e a gente viver em paz, em harmonia com o nosso irmão. Tem um objetivo espiritual e tem um objetivo nosso, de convívio, de relacionamento. Se essa igreja não tiver unidade, ela não vai crescer. Porque ninguém quer ficar em um lugar onde não há unidade. Quer dizer, como igreja, né? Na igreja tem que ter. Se a pessoa... Tem um bocado de gente aí que diz que saiu da igreja porque se decepcionou, porque aconteceu não sei o quê, né? Ou sai e não vai mais para nenhuma, ou sai e vai para outra. Aí quando chega lá acontece outra coisa. Não é isso? E o ideal, irmãos, é que não aconteça, ou se acontecer, que resolva. Porque os problemas virão, mas resolve. Senta, conversa com quem tem que conversar. Resolve e ponto final, página virada. Bora pra frente. Porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez de novo. Cada manhã é diferente. Cada nuvenzinha dessa amanhece de um jeito todos os dias. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então a gente também tem que renovar os nossos relacionamentos. Né, o nosso convívio na igreja, a nossa forma de pensar, a gente não tem que ficar acostumado. Eu sou assim, será que eu vou conseguir mudar? Será? Vai em nome de Jesus, porque Deus pode todas as coisas, e se a gente quer e clama, Ele atende, está escrito, que a quem bate se abre, e a quem busca se encontra, né? Então, para que o reino de Deus seja expandido e para que a gente viva em harmonia com os nossos irmãos, amém? Que Deus os abençoe, amém?